Olá, irmãos e irmãs do YouTube e agora também do TikTok. Deus tem abençoado esse trabalho, né? E está progredindo para outras plataformas também, né? Deus é maravilhoso, a mão de Deus é muito grande, é nós que não percebemos isso. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura bíblica, né? E depois vamos fazer um comentário sobre essa leitura e ver o que é que vem para o nosso dia a dia, para o nosso viver, né? O nosso jeito de viver, né? O nosso aqui no mundo, aonde nós estamos. Vamos fazer uma oração primeiro e depois nós vamos dar continuidade. Agora são 5h30, 5h30 da tarde, mas daqui a pouquinho 6 horas entra o horário da noite, mesmo que esteja de dia, mas é o horário da noite. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, venha a Ti, meu Pai. Peço a Ti perdão e misericórdia pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Senhor, iremos fazer uma leitura, meu Senhor, da Tua Palavra, uma leitura bíblica, Senhor. E depois iremos comentar, Senhor, sobre essa leitura, Senhor, para saber o que significa no nosso dia a dia, na nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada um que estiver ouvindo ou vendo este vídeo, Senhor, esta live. Abençoa, meu Senhor, a todos, meu Senhor, que prestarem atenção nas Tuas palavras, que as palavras não são minhas, Senhor, são Tuas. É o que está escrito na Bíblia, no Teu livro, Senhor. Agradeço a Ti, meu Pai. Agradeço a Ti, meu Senhor Jesus. Amém, irmãos e irmãs. Né? Às vezes eu tenho que mexer ali no notebook para a luz não apagar. A luz do tripé, onde está a câmera. Irmãos, nós vamos fazer a leitura no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28. Hoje a leitura vai ser um pouco mais comprida. Nós vamos falar sobre Nabucodonosor. Daniel, capítulo 3, e versículo do 28 ao 30. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Bom, essa é a primeira leitura. A segunda leitura, nós vamos falar agora, é Daniel, o livro que eu estou falando é Daniel. Daniel 3, 28 ao 30, e agora Daniel 4, do 20 ao 37. Esse é mais comprido ainda um pouco, mas é muito bom. Ainda bem que ainda está de dia ainda, dá para ver, está dando para ler. Daniel 4, do 20 ao 37. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhagens eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as árvores do céu faziam morada, as aves, né, do céu faziam moradas, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-la, mas a cepa, que é o tronco, com a raiz, deixa na terra. Todo
com cadeias de ferro e de bronze na terra, atadas com cadeias de ferro e de bronze, preso, né? Com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. 7 tempos são 7 anos. Vem vindo o boizinho. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Eu sempre falo dos boizinhos. Olha lá quem é que está chegando. Ó. Olha lá atrás está o outro irmão. São 3 irmãozinhos. Agora eles vêm no carro, eles ficam colocando o pescoço dele no capô do carro, porque o carro está com o motor quente, e eles ficam lambendo o carro. Outro dia eu sentei no carro, foram lamber meu braço, minha perna. Eles são muito monstros, eu conheço eles desde pequenininho. Vamos continuar. Da onde nós paramos, cujas folhagens o céu fazia morada. Até que passe 7 anos, 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Isso é Daniel falando. É Daniel falando com o rei. Esta é a interpretação, ó rei. E a tua morada será com os animais do campo. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo. Essa é a interpretação e agora o decreto de Deus. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-se-ão, quer dizer, vão te dar, a comer ervas como os bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-á 7 tempos por cima de ti, 7 anos, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixaste a cepa da árvore, ou seja, o tronco da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez seja prolongado a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passando 12 meses, um ano, depois que foi dado, né, o decreto de Deus, né, para o rei Nabucodonosor, através de Daniel, depois de passado 12 meses, né, o ano, sobre o palácio real da cidade da Babilônia, andando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, o rei Nabucodonosor estava andando sobre o palácio real da Babilônia. Então o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Agora é que vem. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartar-se-ão, quer dizer, irão te dar de comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, por cima de ti, até que aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra do Senhor sobre o rei Nabucodonosor. E foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu,
até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias e as unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, ao fim dos 7 anos, mas ao fim daqueles dias, ao fim de 7 anos, agora é Nabucodonosor falando, depois que ele passou 7 anos comendo igual os bois, morando no mato, né, no campo, comendo igual os bois. Ao fim de 7 anos, olha só o que o Nabucodonosor disse. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, quer dizer, voltou a mentalidade dele. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Agora o decreto dele. Todos os moradores da terra são por ele reputado em nada, e segundo a sua vontade, ele opera, não é o decreto dele ainda, com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Tão longo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinariamente grandeza. Agora o decreto dele. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, e pode humilhar aos que andam erradamente. Bom, a leitura é até aqui. Vamos entender agora. Os boizinhos estão ali, estão em volta do carro ali. Irmãos, nós lemos ali. Eu não li antes, porque era muito grande, muito comprida, muito extenso, né, a leitura. Até agora deu 12 minutos. Então seria muito grande a leitura. Mas, antes dessa passagem, né, de Daniel 3 e Daniel 4, já tinha acontecido, porque Nabucodonosor era um rei muito duro. Nabucodonosor era um rei que ele não podia contrariar ele já mandava matar. Ele tinha feito uma estátua dele e tinha determinado que todos pudessem, todos seriam obrigados a adorar a imagem dele, feita numa estátua. Aquele que não se ajoelhasse diante da estátua assim que as trombetas tocassem, seria lançado na fornalha de fogo aceso. Então, tinha ali, no meio de todos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel eram servos de Deus. Daniel era um conselheiro do rei. E Sadraque, Mesaque e Abednego era também assistente de Daniel. E quando foi essa parte que tocou as trombetas, eles não ajoelharam. E quando falaram, os conselheiros do rei, queria que matasse todos eles. Quando falaram, rei, aqueles 3 lá não estão aceitando a tua lei, a tua ordenança. Aí ele pegou e falou, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vai tocar a trombeta. E vocês vão se ajoelhar e adorar a minha estátua, a minha imagem. Tocou a trombeta e falou, não, nós não pode. Nós não pode porque nós temos um Deus e nós só seguimos a este Deus, né? E mais nenhuma outra coisa. Nós não adoramos mais nada. Eles não se ajoelharam, então ele mandou amarrar eles, aumentar, irritou tanto o rei Nabucodonosor que ele falou, aumenta 7 vezes mais. Um momentinho, deixa eu mostrar os bois ali, lambendo o carro.
Olha só, eles conhecem o carro, conhecem minha voz, desde criancinha, desde pequenininho. Desculpa eu estar parando, mas como eu sou simprão, né? Aqui eu estou num lugar público, né? Eu estou na beira de uma estrada, então eu não faço muita questão de gravata, terno, nada disso. Já usei muito isso quando eu cuidava do Ministério Madureira por 10 anos, até que o Senhor mandou entregar e vim fazer esse tipo de trabalho, que é pela internet, e levar a palavra para os 4 cantos da terra. Então lançou eles, né, amarrado, e por fim, Nabucodonosor, o rei, viu 4 lá dentro da fornalha andando. Lançaram 3, só que tinha 4. Tinha mais um junto com eles, que era um anjo do Senhor, né, ou o próprio Senhor. Aí quando pediu para eles saíram, nem cheiro de fumaça tinha na roupa. Não queimou roupa, não queimou nada. Esse é o Deus que nós servimos. Então, ele fez um decreto, todos, né, que falarem contra o rei, né, de Daniel, contra o Deus de Daniel, que seja despedaçado e as casas, suas casas sejam feito monturo, ou seja quebrada e feito aquele monturo. Então ele deu esse decreto. Passou-se o tempo, ele teve um sonho e viu uma árvore grande que subia até o céu, os animais se reuniam debaixo. Era o que nós lemos ali. E ele ficou perturbado com esse sonho. E nenhum dos conselheiros dele podia interpretar o sonho. Aí chamou Daniel. No que chamou Daniel, Daniel deu, né, a explicação. Olha, ó rei, a árvore que o senhor viu é você. O teu reino cresceu tanto que chegou ao céu e chegou todas as extremidades da terra. Então, o rei tem muito poder sobre a terra, sobre os homens. Deus te deu isso. Mas o decreto do Altíssimo é: o anjo que o rei viu e que mandou cortar a árvore e deixar o tronco com as raízes e trancar as raízes com correntes de ferro, é você, rei. É você, ó rei. Você será tirado do meio dos homens e você morará no meio junto com os animais. 7 anos vão passar sobre você, até que você reconheça que o Altíssimo é Deus que faz do jeito que Ele quer e dá o reinado a quem Ele quer e tira de quem Ele quer. Até que o rei reconheça isso. Sabe por quê que ele entrou nessa loucura, que ali está escrito a loucura de Nabucodonosor? Quando ele andou, depois de 12 meses, depois de um ano que passou tudo aquilo, depois daquele sonho que ele teve, ele estava andando no palácio e olhou assim para a Babilônia, assim, olhou por todo o reinado dele e falou: não é esse reinado que eu, com a minha força e a minha potência, a minha, né, ele falou com os poderes deles, com os dons deles, com as coisas deles. Ele falou assim: consegui, conquistei, que eu fiz. Ou seja, ele estava falando dele mesmo. Então, aonde que veio uma voz do céu e falou: o decreto está dado. Corte a árvore, expulse os animais e 7 anos passarão sobre ti. Aí ele ficou louco, ele saiu, ninguém não conhecia mais ninguém, foi para o meio do pasto, foi para o meio dos animais, catavam ele, traziam de volta, ele pegava, escapava e voltava, cresceu os cabelos dele, cresceu as unhas e passou a comer erva, que nem os bois. Deus mudou todo o intestino dele, Deus mudou ele por dentro, para que a hora que ele comer aquela erva, aquele mato, aquele capim, não matasse ele, nem desse infecção, nem fizesse mal. E que também ele estando lá no meio do campo, que não fosse morto por nenhuma cobra, nenhum animal. E ele dormia no meio do campo, dormia debaixo de sereno, tomava chuva, tomava sereno. Os conselheiros dele, os que
né, cuidavam dele, traziam ele voltava, não tinha mais. Isso se passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, até chegar ao 7º ano. E quando chega o 7º ano, ali está escrito, ele mesmo fala, eu, Nabucodonosor, quando passou 7 tempos, eu olhei para o céu e adorei ao Senhor. Voltou-me o meu entendimento. Agora eu glorifico e adoro o Deus Altíssimo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel. Agora sim, eu entendo que ele tem o poder de dar a quem ele quiser o reinado e tira de quem ele quiser. Ele pode fazer tudo do jeito que ele quiser. Agora, irmãos, veja bem, o Senhor mudou todas as regras do organismo dele, para que ele não ficasse infeccionado, não fizesse mal, não matasse ele, sabe, comer, sabe aquele mato, comer capim, comer erva. Então, o Senhor tirou das mãos de um rei, depois de ter mostrado várias vezes, mostrou lá Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi jogado no fogo, por causa da arrogância desse rei. Esse rei era arrogante, esse rei era daqueles que não podia falar contra ele. Só que contra Deus é outro assunto, filho. É outro assunto. Você pode enfrentar uma pessoa. Você pode enfrentar até um animal, dependendo das ferramentas que você tem na mão. Mas enfrentar Deus, o que você pode fazer? Muitas pessoas não acreditam. E nem sabem o porquê estão sofrendo. E nem sabem o porquê estão passando por isso. Nabucodonosor foi avisado através de um sonho. Depois foi interpretado através de Daniel. E foi avisado para ele acabar com aquela arrogância, ter misericórdia dos pobres, ajudar os pobres, ter misericórdia, acabar com toda aquela arrogância dele, tudo, aquela raiva, tudo aquilo lá, e passar a ser um rei bondoso, um rei que possa fazer o bem para aqueles que menores condições têm. Quando Nabucodonosor voltou o conhecimento, ele falou, eu adoro e glorifico o Deus Altíssimo. Agora ele viu que o Senhor pode e faz do jeito que ele quer. Vamos lá. Olha, às vezes nós pedimos para Deus mudar a nossa vida. E quando a nossa vida muda, muitos se esquecem dele. Às vezes a pessoa está em situações difíceis, terríveis. Depois que Deus muda a vida da pessoa e faz com que a pessoa tenha um emprego, tenha uma profissão, tenha um ganho bom, tenha uma moradia bom, tenha um carro bom, e a pessoa se esquece de Deus. Ela estava buscando Deus enquanto ela estava na pior. Depois que ela ficou na melhoria, ficou na melhor, esquece Deus. Isso eu já observei muito. Eu já vi muito isso aí, já aprendi muito isso aí na caminhada, assim, no trabalho do Senhor, eu já aprendi muito sobre isso aí. Na igreja ia sempre quando a pessoa estava ruim. Depois que ela era curada, depois que os problemas dela eram resolvidos, cadê a pessoa? Sumia. Só voltava quando estava ruim de novo. Eu conhecia, inclusive já é falecida, uma irmã que só ia na minha casa quando estava doente. Aí passou-se 1 ano, igual o Nabucodonosor, passou 12 meses, 1 ano que ela não aparecia na minha casa. Aí quando eu escutei o barulho do carro dela, encostando, e escutei a voz dela, perguntando se o pastor estava aí, eu falei para ela, já sei o porquê que você veio. Ela nem saiu do carro, eu falei de dentro da sala. O que você acha, pastor? Por que eu veio? Porque você está doente. Se você não tivesse doente, você não tinha vindo aqui. E era realmente isso. Ela estava doente. Tinha um buraco desse tamanho assim no pé dela. Já tinha até perdido um dos dedos, que é o dedinho. Abriu uma infecção.
Então, só que depois foi curada e hoje ela já é falecida, né? Então, só que ela faleceu com o pé, não foi amputado o pé, não. Os médicos queriam amputar, só que o Senhor não deixou. O Deus de Israel, o Deus de Daniel, o Deus a qual Nabucodonosor falou, não permitiu que os médicos amputassem o pé dela. Então, a gente esquece de Deus, só lembra quando precisa. Às vezes a pessoa tem um câncer, uma doença que nenhum remédio curou, e ela foi curada através de uma oração, né? Ou independente da tua religião, né? A pessoa buscou a presença de Deus, porque as religiões que busca Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma da minha, porque eu também busco Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a pessoa procurou um socorro espiritual e ela foi curada do câncer. Não foi curada através da medicina, foi curada através do câncer. Através do câncer, não, através do milagre. Aí, na hora de comentar com outras pessoas, em vez de falar que foi Deus que curou ela, para engrandecer o Senhor, para, sabe, engrandecer o nome de Deus e mostrar para todos que Ele faz milagre, não, a pessoa fala, não, eu fiz um tratamento médico, os médicos foram bons, fiquei tanto tempo internado, me deram remédio e hoje eu estou curado. Mas não falou de Deus, que nem Nabucodonosor. Olhou para a cidade da Babilônia e não falou de Deus. Foi o Senhor que me colocou aqui, o Deus Altíssimo que me deu, né, esse reinado. Né? Não, ele falou que ele, com as forças dele, como que se ele pudesse, com as forças dele, governou, quer dizer, conquistou todo esse reinado. Cadê Deus? Foi Deus que deu o reinado para ele. Mas ele não quis reconhecer que foi Deus, ele estava falando para ele mesmo, interessante que ele estava falando para ele mesmo, sem ter ninguém em volta, ele não estava falando no meio do povo, ele estava ele mesmo meditando, falando, nossa, não é essa a Babilônia que eu conquistei com o meu poder, com o poder dele. E aí onde que veio a ordem lá do céu, a voz que veio e falou, cortai a árvore, espante os animais, mas deixa a cepa, que se chama cepa, mas é o tronco, com a raiz no chão, trancadas com correntes de ferro. Ou seja, tirou a mentalidade dele, a mentalidade dele foi tirada, ele ficou em forma de loucura, como que já não conhecia mais nada, ficou que nem um bicho, já não falava, e foi trancado com correntes de ferro, ou seja, por 7 anos ele não sairia, podia fazer o que fosse, ele não sairia daquela condição, enquanto não passar 7 anos. E 7 anos se passou. Aí sim ele veio a reconhecer que Deus pode fazer do jeito que Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Tem muita coisa, irmãos, que a gente passa e a gente busca Deus. Olha, eu fui na cidade de Avaré, que fica a 100 quilômetros daqui, junto com outro pastor, né? Ele pediu para eu ir junto com ele. Ele ia passar num exame médico, só que já estava em cima da hora. Já estava para fechar, já estava dando quase 5 horas. Era umas 15 para 5 que nós chegamos lá. Só que ele não sabia onde que ficava. Né? Só sabia o nome não era um hospital, era particular. Ele só sabia o nome do escritório, onde ficava. Mas não sabia, nós só sabia o nome, mas não sabia onde ficava. E nós chegamos no lugar, eu falei assim, peraí, pastor, o senhor está preocupado? Nós viemos tão longe? Então vamos fazer o seguinte, o senhor vai ver o Deus que a gente tem. Quer ver? Senhor, ajuda nós. Eu vi um motoqueiro, falei, por favor, o senhor pode parar aí? Ele parou o motoqueiro, eu corri lá e falei assim, escuta, o senhor sabe onde é que fica esta agência hospitalar? Né? Ele falou, sei. Eu falei assim, já está em cima da hora, falta só uns 10 minutos que vai fechar. Você não pode ir na frente e nós te acompanha? E nos levar lá? Ele falou, vamos embora. E pegou e foi na frente e nós atrás. Atrás de carro, e vira aqui, vira ali, e nós atrás. Ele levou nós na porta. Entramos. No que entramos, a porta fechou.
Quer dizer, já venceu o horário, fechou, tinha mais gente lá dentro. Aí ele foi no balcão, foi lá, né, ver, dar o nome dele para passar. Aí foi dito assim: já está preenchido, não tem mais espaço para o senhor. As vagas estavam todas preenchidas para aquele dia, não tinha, né, mais vaga para ele. Aí ele pegou, veio triste, sentou do meu lado e falou: olha, nós perdemos a viagem. Eu falei: por que perdemos a viagem? Ele falou: não, por quê? Já está preenchida as vagas, não tem mais espaço. Viemos de 100 quilômetros de distância aqui para perder a viagem. Eu falei: não, nós não vamos perder a viagem. O senhor está muito preocupado. O senhor quer ver? Senhor, eu peço a ti, Senhor, viemos de tão longe, Senhor. Abra, meu Senhor, uma vaga. Abre uma vaga, Senhor, para que nós não perca a viagem, Senhor, e possa passar, ele passar, o teu servo passar no exame. Aí eu falei assim: agora vai lá no balcão. Mas eu já fui, não vai lá. Aí ele foi lá perguntar se não tinha uma vaga. A moça falou: mas eu acabei de falar para o senhor. Daí eu falei assim: mas olha de novo no computador, olha aí, daqui a pouco, pum, deu um sinalzinho no computador, chegou uma mensagem. No que chegou uma mensagem, a moça foi ler, estava lá escrito: uma das pessoas que tinha marcado a vaga cancelou a vinda dela e abriu essa vaga para ele. Ele conseguiu passar e nós não perdemos a viagem. A pessoa que tinha marcado a vaga mandou cancelar porque não ia dar para vir. E tinha chegado naquela hora ali no computador. Vou ver que tempo que está dando aqui. 31 minutos. Já estamos 6 horas certinho. Agora eu posso falar. Boa noite. Irmãos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que estão orando por Luiz Carlos da Silva. Ele é um servo do Senhor, mas também é irmão de fé e irmão de sangue, meu. Agradeço a oração de todos, independente da tua religião. Não depende da tua religião, porque eu sei que você está orando para o mesmo Deus que eu. Então, agradeço a oração de vocês. Ele está se recuperando. Ele está se recuperando. Essa semana vão passar um exame por dentro da veia dele que vai até no coração. Ele já tinha feito 4 pontos safena, já tinha sofrido quase uns 2 ou 3 infartos, mas não morreu, o Senhor não deixou. E agora eles vão fazer uma vistoria por dentro das veias para saber, né, se tem alguma coisa obstruída, porque o coração dele tinha inchado, porque o marca-passo tinha disparado, mas agora ele ficou uma semana já internado, estava em estado de assim, vigilância, né, para ver se o que poderia estar acontecendo. Fizeram exame, não encontraram nada nele, mas agora vão passar a câmera por dentro das veias até chegar no coração para ver se tem alguma coisa obstruindo. Pelo menos tira a dúvida de tudo. Pelo menos ele fez um check-up gratuito, geral, do corpo inteiro. Mas continue orando por ele. A oração de vocês fez efeito sim. Então eu posso contar o testemunho aqui, diante de vocês que estão me assistindo. A oração tua, independente da tua religião, mas somente da tua fé, Deus está dando saúde de volta para ele. Eu acredito que depois que ele fizer essa cirurgia de passar a câmera por dentro das veias, ele vai voltar para casa, né, sem nenhum problema e vai continuar a vida dele. Ele também ora para as pessoas, que nem eu. E todos que oram para as pessoas e interferem, sabe, na vida das pessoas contra o mal, porque a gente expulsa demônio, ora para as pessoas que estão enfermas. Então o mal quer matar as pessoas, só que o Senhor colocou nós para orar por elas. Aí o mal se levanta contra nós. Só que nós temos um Deus Altíssimo, que foi o que Nabucodonosor falou. Ele mesmo falou: agora eu reconheço que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e o Deus de Daniel pode fazer do jeito que ele quer. Tudo. Nada é impossível para ele. E é evidente que também que voltou todo o organismo dele, voltou ao normal, para ele poder, né, se alimentar normalmente. Deus abençoe a todos vocês. Agradeço em nome de Jesus e agradeço pela oração que todos vocês fizeram. Leia, está lá na Bíblia, aonde eu falei para vocês. Daniel, capítulo 3, 28, e Daniel 4, capítulo do 26, do 27 ao
do 20 ao 37. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.